Olá, olá! Dia muito especial, você sabe, dia de estar gravando para vocês e para trazer um assunto interessantíssimo. É um assunto que me perguntam muito, sempre lá no Insta, e aqui eu quero falar para vocês hoje sobre ele, que é a elaboração, o cuidado das áreas de corredor, as áreas de circulação. Na verdade, elas são tão importantes, nós não damos tanta importância porque são áreas de circulação. E como nós vamos de um lugar para o outro, elas são as ligações, elas têm uma importância muito grande, é como se elas fossem artérias que ligam aí partes importantes do ambiente. Então, nós vamos falar sobre isso, falar como elaborar, como cuidar, como tratar, sob um aspecto, por exemplo, do Feng Shui, né, do Feng Shui, sob o aspecto da neuroarquitetura, sobre o design biofílico. Então, nós vamos trazer aí elementos muito ricos para você não deixar o seu corredor sem elaboração, de modo algum. Pelo contrário, fazer o melhor para ele. Então, são dicas práticas que eu quero dividir aqui com vocês e esperando que vocês coloquem em prática. Antes de tudo, vou pedir o seu like, vou pedir para você se inscrever no canal, porque isso é muito importante, isso dá realmente valor ao nosso trabalho aqui, isso dá resultado em relação à plataforma, então a gente precisa assim muito do seu apoio. E então eu vou aqui dividir a minha tela com você para que a gente possa falar sobre elementos de imagem, sobre espaços, sobre detalhes. Então vamos lá? Áreas de circulação, corredores. Hoje nós vamos desvendar os segredos para deixar ele muito bonito, bem decorado, tudo direitinho, para que você usufrua, porque na realidade a gente fala deixar o corredor bonito, mas é pra gente, né? Porque a gente que desfruta disso. Aqui eu tenho um esqueminha do corredor ou circulação, a gente vê aí o desenho das portinhas que dão acesso a outros ambientes. E há uma questão muito interessante que eu quero comentar com você, que é o seguinte: no Feng Shui, quando nós temos portas que são desencontradas, aqui a gente tem uma situação de portas desencontradas. Nós precisamos refazer essa geometria. Eu coloquei duas barras verdes, né? Então, o espaço que sobra até chegar a outra porta precisa de um espelhinho. Aliás, os espelhos são muito bem-vindos porque eles ampliam. No caso que nós citamos, é uma cura do Feng Shui, mas ele é um material coringa que realmente faz muita diferença. Cuidado para não usar no sentido do comprimento, porque aí fica a reflexão infinita. As plantas, né, que são uma intervenção da natureza no nosso espaço e são tão importantes e dão tanta beleza. Agora, se você não tem luz natural, não se preocupe, use plantas artificiais. Elas têm o mesmo peso simbólico e não vão precisar de luz, então não há nenhum problema. Pode usar e fica bonito. E nós vamos falar também das passadeiras, né? As passadeiras são ideais para trazer cor, textura, aconchego, elas dão beleza ao piso, elas dão um incremento visual. A iluminação pode ser com perfis de LED, a iluminação pode ser direcionada ou pode ser geral, aí depende do seu corredor, depende do desenho que está sendo, vamos dizer assim, desenvolvido. No caso deste hall, na escada, o corredor, ele permitiu isso, porque o lustre deu beleza, deu um visual extra
né? Uma sanca embutida também para corredores longos fica muito bem, porque dá um pouco de flutuação, o teto de gesso fica mais leve. Nós temos também a possibilidade, na verdade, de usar pontos isolados, como a gente vê aí nesse corredor muito charmoso, que tem um espacinho extra, e esses pontos são direcionais. Então dá para fazer um desenho de luz muito interessante. Neste caso também é um corredor com espaço extra e a iluminação ela também se desenvolve dessa maneira com pontos individuais direcionáveis. Na verdade, quando a gente fala sobre corredor, a gente deve pensar em cores leves, cores suaves, para realmente não pesar. Neste caso, uma das paredes ficou colorizada, mas num detalhe de cor suave, embora um pouco mais intenso, mas ele tem portas brancas, tem claridade, tudo é contexto, né, gente? A cor é um atrativo ou ela também pode ser um papel de parede. Agora, precisa saber muito bem dosar essa cor, porque senão o corredor fica opressivo. Se for escuro, né? Se for sem iluminação. Nesse caso aqui nós temos quadros que são muito bem-vindos também. O estilo é clássico neste caso. Aqui nós temos um pequeno aparador, um outro com uma canaleta. Veja o resultado que esses quadros estão promovendo nessas paredes. E aí a gente vê, por exemplo, uma cor mais escura, mas com uma dominância clara, outra parede clara, portas brancas. Então tudo é uma questão de contexto. O corredor ele pode se tornar uma galeria de arte, né? Muito interessante ter bastante arte, ter muita diversão para o percurso, né? Fica interessante, fica bonito e fica muito gostoso também de poder ir de um ambiente para o outro e desfrutar dessas belezas. Também, neste exemplo, é um excelente modo de colocar as fotos da família, fica muito bacana, fica muito leve, fica elegante, não fica aquela coisa exagerada, né? E é uma boa fórmula para se colocar. Neste corredor a gente vê assim um estilo mais minimalista, com iluminação embutida e quadros, e para isso ele já se bastou, né? Todo clarinho, com bastante reflexão de luz. É um corredor interno que não tem acesso à luz externa, então não tem iluminação natural. Aí a gente vê um closet, que é um corredor, um tapete artesanal, ele é todo espelhado, então ele ficou muito interessante também. Você vê que com poucos elementos é possível dar vida, beleza, dar movimento, fica muito, muito interessante. Neste caso, a gente tem um corredor superior que é parcialmente aberto, tem ótima iluminação, um móvel muito charmoso que também tem super função, ajuda aí a servir, por exemplo, como um roupeiro, né? E suporte para objetos bonitos também. E aí, gente, a nossa jornadinha vai chegando ao fim, eles são ligações, eles são lugares de passagem, eles têm muita importância e a gente precisa realmente caprichar muito. Olha, fizemos uma circulação enorme, passamos por muitos ambientes, muitos detalhes. Eu espero que você tenha gostado, que você aplique essas dicas, que você mude algum detalhe, lembrando que o ambiente ele tem muita importância sobre a nossa rotina, sobre o nosso humor, o nosso bem-estar. E se nós queremos ter uma vida mais plena, nós temos que pensar nele, incluirmos a ele. Então, eu agradeço a tua atenção e te vejo com muita alegria no próximo vídeo.